Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, o professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o plano cartesiano, tá? O plano cartesiano é formado por duas retas reais, perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas é um ângulo de 90 graus. Essas retas determinam um único plano, que é denominado com sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, ou simplesmente a gente chama de plano cartesiano. Tá? No ano de 1637, o matemático René Descartes teve a brilhante ideia de relacionar álgebra e geometria, dando início à conhecida geometria analítica. Geometria essa que vocês vão estudar lá no terceiro ano do ensino médio, né? Geometria analítica propriamente dita. Método que possibilita descrever a geometria utilizando a menor quantidade de diagramas e desenhos. Apesar dos créditos dessa descoberta serem dados a Descartes, Pierre de Fermat já conhecia e utilizava alguns conceitos de geometria analítica. Logo, o plano foi chamado de cartesiano em homenagem a Descartes, tá? E aí a figura dos nossos dois matemáticos aí, René Descartes e Pierre de Fermat. Os dois deram uma grande contribuição na matemática que nós conhecemos hoje, tá bom? Mas vamos falar do plano cartesiano, né? O plano cartesiano, ele é formado por dois eixos perpendiculares, como vocês viram aí, tá? Um eixo chamado de eixo das abscissas, que nós representamos pela letra X, e um eixo conhecido como eixo das ordenadas, tá? Que nós representamos pela letra Y. Se a gente considerar essa parte do nosso slide um plano, o plano cartesiano divide esse plano em 4 regiões, tá bom, turma? Essa região aqui, entre esses dois eixos, que é chamada de primeiro quadrante. Essa outra região aqui, entre esses dois eixos, chamados de segundo quadrante. Aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, tá? Nesse caso, eles crescem aí no sentido anti-horário, tá bom? Esses eixos, eles são eixos reais, tá? Eles representam aí números reais. O ponto de encontro dos dois eixos é o zero, tanto para o eixo x como para o y, tá bom? À direita do eixo x eu vou ter todos os números reais em ordem crescente, tá? São infinitos, no caso eu coloquei até o 6 aqui. À esquerda, os valores negativos, também infinitos, lembrando que isso aqui se encontra em ordem crescente, tá? A seta aqui indica a ordem no qual essa reta numérica vai crescendo. No eixo y a mesma coisa. A parte de cima é positiva, crescente, tá? E a parte de baixo também negativa, tá bom? Mas crescendo exatamente aqui nessa ordem, tá? Para onde está indicado aqui, onde está indicando o eixo y, tá? Qual é a função principal do plano cartesiano? A função principal do plano cartesiano é representar pontos, localizar pontos. Através desses pontos é que nós vamos representar diversas figuras geométricas sobre ele. Através do ponto eu posso representar triângulos, quadrados, retângulos, círculos, enfim. Eu posso unir aí a álgebra à geometria, como foi proposto lá no início da nossa explicação, tá certo? Mas primeiro vamos aqui se concentrar em localizar pontos nesse plano cartesiano. O primeiro ponto que nós vamos localizar é o ponto A, de coordenadas 3 e 5. Primeiro,
Esse ponto é chamado de par ordenado. Par porque são dois valores, e ordenado porque ele segue a seguinte ordem. O primeiro valor sempre pertence ao eixo x, e o segundo valor sempre pertence ao eixo y. Se encontra nessa ordem, x e y. Por isso o nome par ordenado, tá? Então, ponto A, 3 no eixo x e 5 no eixo y, tá certo? Então, como é que a gente localiza esse ponto aqui no plano cartesiano? Aqui, 3 no eixo x e 5 no eixo y. Onde os dois se encontrarem, é exatamente o ponto que eu quero representar. Então, aqui está a localização do ponto A, tá certo? Só o ponto A com essas coordenadas se localiza aqui. Nenhum outro ponto tem essa localização. Lembrando que o ponto A se encontra no primeiro quadrante, né? Todo ponto que estiver nessa região se encontra no primeiro quadrante. Depois nós temos um ponto B de coordenadas -4 e 2. Lembrando que o primeiro valor pertence ao eixo x, o segundo valor pertence ao eixo y. Então, -4 no eixo x e 2 no eixo y. O ponto de encontro aqui será exatamente o ponto B. Um ponto C de coordenadas -6 e -3. -6 no eixo x e -3 no eixo y. Aqui. Onde os dois se encontram, representa o ponto C, que nesse caso se encontra no terceiro quadrante, tá? E o ponto D, de coordenadas 6 e -6. 6 no eixo x e -6 no eixo y. Esse ponto corresponde ao ponto D, tá? Muito bem. Não sei se vocês perceberam, se não perceberam, eu vou falar agora. Todo ponto que pertencer ao primeiro quadrante, ele vai possuir uma determinada característica. Que característica é essa, professor? Tanto o x como o y são positivos, certo? Então, sempre que um ponto tiver essa característica, ele vai pertencer ao primeiro quadrante. No segundo quadrante, o ponto B, o x é negativo e o y é positivo. Então, todo ponto que tiver essas características pertencerá ao ponto B. Já o ponto C, tanto x como y são negativos, tá? Essa é uma característica do ponto que se encontra no terceiro quadrante. E o ponto D é o ponto de coordenadas 6 e -6, x positivo e y negativo. Todo ponto com essas características pertencerá ao quarto quadrante, tá bom? Eu quero aqui apresentar para vocês mais dois pontos. O ponto E de coordenadas 0 e 6. Vamos localizar esse ponto, tá? 0 e 6 significa 0 para o eixo x. Onde é que está o 0 no eixo x? Aqui, ó. Isso aqui tanto é 0 para x como é 0 para y. E 6 no eixo y. Observe que nesse caso, a gente não vai precisar usar pontilhado, porque o próprio eixo vai servir de orientação para a gente determinar o ponto que a gente quer representar. Então, 0 e 6 é 0 no eixo x e 6 no eixo y. O ponto vai ficar em cima do eixo y, certo? O ponto vai ficar aqui, ó. E esse ponto é exatamente o ponto E, tá? Professor, esse ponto pertence a que quadrante? Na verdade, nem pertence ao primeiro, nem pertence ao segundo. Sempre que o ponto estiver em cima dos eixos, ele não pertencerá a quadrante nenhum. O detalhe é que quando o ponto tem essas características, 0 para eixo x e outro valor no eixo y, positivo ou negativo, ele vai se encontrar em cima do eixo y, tá? Um ponto F de coordenadas 4 e 0. 4 no eixo x e 0 no eixo y. Está aqui o 4 no eixo x e o 0 no eixo y. Onde é que vai ficar o ponto, professor? O ponto vai ficar exatamente aqui, tá?
esse é o ponto F. Também nem pertence nem ao primeiro, nem ao quarto quadrante, não pertence a quadrante nenhum, tá? E todo ponto que tiver essas características aqui, possui o valor de y igual a zero, significa dizer que o ponto vai ficar em cima do eixo x, com qualquer outro valor aqui para x, tá? E se por acaso os dois valores forem zero? 0 e 0. Esse ponto G aqui é chamado de origem do sistema cartesiano, tá? E a origem do nosso sistema cartesiano fica exatamente aqui, no ponto de encontro dos dois eixos, tá? Esse será o ponto G, tá bom? Então aqui a primeira função primordial do plano cartesiano, que é representar pontos. Lembrando que nós temos duas situações aí. Nós damos aqui o par ordenado e vocês localizam no plano cartesiano, ou então é dado o ponto no plano cartesiano para vocês determinarem o par ordenado. Por exemplo, esse ponto C, menos 6 no eixo x e menos 3 no eixo y. Então, o par ordenado desse ponto é menos 6 e menos 3. Tá? Então, nós podemos ter aí as duas situações, tá certo? Vamos falar agora de dois segmentos no plano cartesiano. Um chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares e o outro chamado de bissetriz dos quadrantes pares. Primeiro, por que bissetriz? Bissetriz porque eles cortam esses dois quadrantes, tá? Dividindo o ângulo aqui, que é de 90 graus, pela metade, em dois valores iguais. Isso aqui vai formar dois ângulos de 45 graus, tá certo? E uma característica interessante dos pontos que pertencem a essas bissetrizes, essa bissetriz dos quadrantes ímpares, que no caso é o primeiro e o terceiro quadrante, né? É que se a gente observar os pontos que pertencem a essa bissetriz, o ponto A tem coordenadas 4 e 4, o ponto B coordenadas 2 e 2, o ponto C coordenadas menos 3 e menos 3. O valor na coordenada x é igual ao valor da coordenada y, tá certo? Então, sempre que um ponto apresentar essa situação, valor de x igual ao valor de y, né? Significa dizer que esse ponto está sobre a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? E a bissetriz dos quadrantes pares, lembrando que é chamado de bissetriz porque divide o ângulo aqui em duas partes iguais, o ângulo de 90 graus fica dividido em 2 de 45, tá? Como passa pelo segundo e quarto quadrante, é chamada bissetriz dos quadrantes pares. E uma característica dos pontos que pertencem a essa bissetriz, se a gente observar, o ponto A, menos 2 e 2, ponto B, menos 5 e 5, ponto C, 3 e menos 3. Tá? Um valor é o oposto do outro. Tá bom? Lembra que números opostos são números de mesmo valor em módulo, mas sinais diferentes, né? Então, se o x for positivo e o y negativo com o mesmo valor, ou o x negativo e o y positivo com o mesmo valor, né, opostos, então esses valores pertencem à bissetriz dos quadrantes pares, tá bom? É algo que vocês vão precisar aí para resolver algumas questões relacionadas à bissetriz dos quadrantes pares e ímpares, tá certo? E aqui termina a nossa aula. Um abraço para vocês. Até o nosso encontro do Plantão Tira Dúvidas e tchau!